Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia! Essa igreja ficou mais bonita porque você chegou aqui hoje, amém? Hoje é o primeiro dia de trabalho do ano e você escolheu a melhor parte. Você escolheu vir a esse lugar para sentar aos pés do Mestre, para ouvirmos da palavra do Mestre. Você escolheu a boa parte, amém? Ela não será tirada de forma alguma. Aleluia! Deus é bom. Ele tem uma boa noite preparada para nós. Esse culto nasceu no coração dele antes de qualquer outro lugar. Nós vamos apenas nos mover da forma como ele quer que a gente se mova, amém? E você sabe que a gente vem numa construção, amém? A gente tem recebido palavra e direção da parte do Senhor. Nós não temos estado perdidos, não temos estado sem profecia, amém? E aquilo que o Senhor vem construindo para o nosso ano, para esse ano da expansão, passa por um caminho de consagração, amém? E tem algo que veio pulsando no meu coração esses dias, quando eu estava me preparando para essa noite, para nós conversarmos um pouco sobre essa primeira oportunidade de consagração que estamos tendo. Você tomou a boa decisão. Você veio para esse lugar, para levantar as suas mãos, adorar a esse Deus, receber da palavra dele que nos orienta, que nos guia, amém? Tem algo muito bom para surgir disso, para frutificar a partir disso. E você já ouviu nesses dias que a palavra consagração, ela tem a ver como separar, como pegar algo que está ali no meio do todo e falar, não, isso aqui é especial. Isso aqui vai ser para esse fim específico. Isso aqui não é como todo o resto, amém? Consagrar, separar. E você escolheu consagrar a noite do seu primeiro dia de trabalho ao Senhor. Talvez você tenha escolhido virar o ano nesse lugar, começar o seu ano orando, amém? Uma consagração a esse Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 8, no versículo 30. Levítico 8, 30. Enquanto você vai chegando lá, eu vou te dando o contexto. O povo de Israel foi libertado do Egito, vagou no deserto e está para entrar na terra prometida. Moisés, seguindo a direção de Deus, está separando, está consagrando algumas pessoas daquele povo, os filhos de Arão, da tribo de Levi, para serem sacerdotes, para estarem diante do Senhor, para servirem o povo, amém? Era uma antiga aliança, ainda eram poucos que poderiam ter contato com o Senhor, diferente do que a gente vive hoje, graças a Deus. Mas naquele momento e naquela aliança, Deus separou alguns para estarem assistindo diante dele, para representarem o povo diante de Deus. E antes que eles começassem a trabalhar, antes que eles começassem a realizar a vocação que eles tinham, Moisés falou, não, peraí. A gente vai consagrar vocês. Amém? Consagração, Levítico 8, versículo 30. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou a Arão e as suas vestes, e a seus filhos e as vestes de seus filhos. Agora no versículo 33. Também da porta da tenda da congregação não saireis, disse Moisés a Arão, por 7 dias, até ao dia que se cumprirem os dias da vossa consagração, porque por 7 dias o Senhor vos consagrará. Amém? Qual que é o contexto aqui? Esse povo indo para a terra prometida, o povo de Deus, o povo que Deus separou. Moisés reuniu Arão e os seus filhos diante da tenda da consagração, diante de todo o povo e falou, olha, agora
do meio de um povo pecador, do meio de um povo que não tem acesso a Deus, vocês serão separados e consagrados para assistirem diante de Deus. Amém? Moisés lavou eles com água, ungiu eles com o óleo da unção, sacrificou para purificá-los com sangue e vestiu Arão e os seus filhos com as vestes sacerdotais. Aquele óleo e aquelas vestes ninguém mais poderia usar. Era como se Arão e seus filhos tivessem um perfume exclusivo que ninguém poderia reproduzir. Não adianta tentar importar da França, não. Só eles. Tinham uma veste especial que também caracterizava que eles estavam consagrados ao Senhor. E eles passam por esse processo de consagração. Por 7 dias, ficarem à porta da tenda da consagração, para que eles sejam separados para essa vocação que Deus chamou. Amém? Amém. Agora pula comigo para o capítulo 9, que é o final da consagração. Porque a consagração ela tem um propósito. Ela não é sem motivo. Ela tem um propósito de separar aqueles homens para serem sacerdotes. Capítulo 9, versículo 22. Antes da gente ler, a consagração tem um propósito. Amém. Ela continua tendo um propósito na nova aliança, amém? Você lembra quando Paulo e Barnabé foram chamados para o ministério? Que os apóstolos, a igreja se reuniu em jejum e oração, amém? E em jejum e oração impuseram as mãos sobre Paulo, Barnabé e mais alguns e enviaram eles. Separaram, consagraram eles ao ministério. Nova aliança, antiga aliança, princípios que se mantêm, amém? Não que a liturgia, a regra de Moisés e Arão sirva pra gente hoje, mas o princípio se mantém hoje, amém? E é por isso que Saulo e Barnabé foram separados dessa mesma forma, foram consagrados com jejum, oração, imposição de mãos, amém? E você sabe que, enquanto na antiga aliança poucos estavam diante do Senhor, na nova aliança é diferente. Os sacrifícios que eles faziam na antiga aliança não eram suficientes, mas o próprio Deus sacrificou em nosso lugar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi enviado. Ele morreu de uma vez por todas. No seu sangue nós fomos santificados. No seu sangue todos nós fomos purificados. E Apocalipse diz que no sacrifício de Cristo Jesus, Ele levantou todos nós como reis e sacerdotes da nova aliança. Todos nós somos sacerdotes da nova aliança. Todos nós passamos por santificação. Todos nós passamos por consagração. Todos nós estamos diante do Senhor, mas não sem um propósito. Amém. Levítico 9, 22, o final da consagração. Depois, Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então, entraram Moisés e Arão na tenda da consagração e, saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, e que o povo, e vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Amém? Então aquele período de consagração foi finalizado com comunhão com Deus e com manifestação da glória de Deus. Os sacerdotes se consagraram, se separaram. E ao término da consagração, Arão e Moisés entraram na tenda, a tenda que trazia essa representação da presença de Deus naquela aliança. E eles saíram, abençoaram o povo com poder, manifestaram a glória de Deus, e o próprio Deus fez sair fogo. Amém? Consagração com propósito. Consagração levando a comunhão. Consagração levando a manifestação da glória de Deus. Amém? Meu irmão, tinha um povo lá fora esperando por eles. Arão e Moisés entraram. A multidão toda estava reunida lá fora. Uma multidão que não tinha o mesmo acesso a Deus que eles tinham.
que não conheciam Deus na intimidade que Moisés e Arão conheciam. E deixa eu te dizer, tem uma multidão lá fora te esperando. Uma multidão que não conhece Deus como você conhece. Uma multidão que talvez tenha medo desse Deus que eles não conhecem. Uma multidão que acha que Deus faz num dia e desfaz do outro, que Deus dá e Deus tira. Uma multidão que não conhece Deus como Pai. Uma multidão que talvez nem saiba, mas daria tudo para ter o que você tem. Mas o que eu quero te dizer é que a consagração dos sacerdotes lá não acabou nos sacerdotes, mas manifestou a glória de Deus ao povo. E eu creio que esse período de expansão que nós vamos viver também tem a ver com manifestar a glória de Deus a um povo lá fora. É por isso que não é só uma expansão física. Ela é física, mas ela também é uma expansão de ideias, uma expansão de influência. Uma expansão da palavra que você carrega, alcançando lugares onde ela não tinha alcançado ainda. Uma expansão que passa por essa consagração, amém? Porque você, na nova aliança, é sacerdócio real. Você tem comunhão com Deus vivo. Você foi santificado em Cristo Jesus. E você foi qualificado para esse propósito. Aleluia, graças a Deus, amém? Nós estamos falando disso, de consagração, de manifestação, no primeiro culto desse ano. No primeiro dia de trabalho desse ano. E talvez algum sentimento de incredulidade possa ter chegado ao nosso coração, dizendo assim, olha, mas isso é um pouco de marketing dessa galera, vai. Muda o ano, mas não muda nada. De 2024 para 2025 é só um número. O que muda? Que diferença faz? Sabe que esse negócio de mudança, de ciclo, de estação, isso é ideia de Deus. No livro de Gênesis, no começo de tudo, Deus diz que Ele iria criar astros no céu para marcarem tempos, dias, anos. O próprio Deus, e aí você pensa comigo, vamos viajar só um pouquinho. Deus é eterno. Deus é eterno para frente e Ele é eterno para trás também. Isso é uma loucura. Porque eterno para frente, a gente até consegue pensar alguma coisa que não tem fim, que continua existindo e existindo. Mas eterno para trás é algo que nunca teve uma origem. Não teve um dia antes de Deus. Porque esse negócio de tempo é mais recente do que Deus. Deus é mais antigo que o próprio tempo. Glória a Deus. É esse Deus grandioso, poderoso, que não tem princípio de dias, que não tem fim de dias. Ele que sempre foi, sempre é e sempre será. Esse é o nosso Deus, amém? E esse Deus, sendo rico em misericórdia, sabia que ia ser maior viagem a gente entender isso. Fez dias, fez astros no céu que marcam estações. E trabalhou com a gente que tem origem de dias, que tem começo, apesar de não termos fim, para trabalhar com a gente, para conversar com a gente. Ele instituiu dias, estações, marcou tempos, calendários proféticos, calendários naturais. E ele organizou o povo dele dessa forma. Quando você lê o povo de Israel indo para a terra, e Deus fala, olha, vai ter um dia de comemorar tal coisa, vai ter o dia da colheita, vai ter o dia de Pentecostes, vai ter o dia da lua tal. Por quê? Para organizar o calendário do povo, marcar alguns dias que são importantes, amém? Então, dessa mesma forma, nós observamos os dias, observamos o calendário, observamos a direção do Espírito. E nós podemos entender e aproveitar essas mudanças de estação, amém? Às vezes a gente brinca com algumas coisas, né? Virou o ano, esse é o ano da academia. Eita glória! Tô na torcida por você, meu irmão. Fica na torcida por mim também. Aí talvez esse seja o ano da academia, não tem nada de errado nisso. Começa, aproveita que virou e investe na academia. Talvez esse seja o ano de ler a Bíblia toda. Glória a Deus, estou contigo na torcida, junto a minha fé com a sua. Talvez esse seja o ano de dormir melhor, de investir no seu devocional, eu não sei. Mas não tem nada de errado em marcar anos assim.
em pegar essas viradas e falar, não, agora é o momento, e investir o seu começo de ano em algo que vale a pena. Amém? Nada de errado. Fique muito tranquilo. Deus trabalha com prazos. Deus trabalha com datas, com calendários. Aproveite essa oportunidade. Esse novo ano que se inicia, para algumas coisas serem novas. Amém? E esse Deus que instituiu a passagem do tempo, esse Deus que instituiu esses momentos, Ele tem um plano para a gente também. Que ao longo desses dias, que ao longo desses meses, que ao longo desses anos, algumas coisas mudem na nossa vida. E a boa ideia, o plano dele é que mude para melhor. Ele fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, o caminho do justo, a nossa rota, o caminho que a gente vive, é como o sol nascendo. Às 5 da manhã começa a aparecer alguma coisinha, talvez às 6, alguns raios cortando o céu, e aí às 7 já está mais claro, às 8, às 9, chega no meio-dia e tá aquele solzão. Bom para ir no calçadão, bater perna, coisa maravilhosa. Então, a nossa vida é como esse caminho do sol. A vereda do justo é como a luz da aurora. Então, a nossa vida vai melhorando de ano em ano, amém? Ele tem bons planos para as nossas vidas. Ele quer que a gente avance, que a gente cresça, que a gente faça mais do que fazia antes. Ele tem bons planos ao nosso respeito. E esses anos, essa mudança de anos, são uma boa oportunidade para isso. É claro que nada muda do dia para a noite. Ninguém dormiu sedentário no dia 31, acordou marombeiro no dia 1º. Milagre, jejum e oração, só se for. Mas o normal é que seja dia após dia, amém? Da mesma forma, a gente não precisa carregar um peso muito grande de que mudou o ano, tudo mudou assim, instantâneo. Mas a gente pode mudar algumas rotas, mudar algumas direções e caminhar nesse propósito do Senhor. E isso é especialmente poderoso no início do ano. Isso é especialmente poderoso nessa primeira parte. Eu quero abrir com você o livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 25. Porque a gente já viu que fazer planos é uma coisa boa. Aproveitar essa virada de ano, esse começo de uma nova estação, é uma coisa boa. Mas você não, mas eu, com certeza, já fiz planos que não se cumpriram. Já tive algumas promessas dessas que não chegaram lá. E sabe que um bom caminho para a gente conseguir manter esse crescimento, para a gente conseguir realmente alcançar voos mais altos, é a gente basear esses nossos planos na palavra, amém? Porque senão a gente fica cheio de eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, muitas coisas. Mas existe um plano do Senhor, existe uma capacitação do Senhor, existe um caminho que a palavra nos mostra. Mateus 6, versículo 25. Por isso vos digo, Jesus disse, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Aí pula para o versículo 32. Porque os gentios, aqueles que não têm aliança, é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, repita, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Repita comigo, em primeiro lugar. Há algo que é muito importante nesse primeiro lugar. Ao ponto de Jesus dizer, olha, os gentios que se preocupam com alimento, com moradia, com roupa, tudo isso é lícito em alguma medida, mas o seu Pai, Ele sabe que você precisa. Não perca o seu sono com isso, porque mesmo que a gente fique muito nervoso, que a gente pense muito sobre isso, a gente não pode acrescentar uma medida de tempo, uma hora, um côvado à nossa vida. Não podemos, mas o nosso Pai pode. Ele dá anos, multiplica saúde, vigor, força. Então Jesus diz, olha, em primeiro lugar,
o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Todas as demais coisas, vale para todo o resto mesmo? Será que isso não é um pouco, conversa? Será que a vida não é um pouco mais difícil do que isso? Será que, tá na Disney, sim, tudo mágico? A vida tem aflições, meu irmão. A minha e a sua, amém? A vida tem dificuldades, tem dias ruins, tem notícias ruins, tem até mesmo tragédias. Jesus vira para o povo de Israel e fala sobre tragédias em certa ocasião. Ele fala, olha, vocês estão pensando que com aqueles irmãos que aconteceu uma tragédia, ele fala sobre alguns judeus galileus que Pilatos tinha matado. Ele fala, olha, você acha que eles eram mais pecadores do que o resto? Não é isso não. Vocês acham que aqueles irmãos da torre de Siloé, que caiu e 18 pessoas morreram, eles eram mais pecadores que os outros? Não é isso não. Eles eram iguais aos outros. Mas há nesse mundo algo que está em descompasso, não é verdade? Algo que a gente liga o jornal e fala, isso não está certo. Porque esse mundo está caído. O pecado governa esse mundo. Então, esses dias chegam para aqueles que estão nesse mundo. Dias de tristeza, dias de más notícias. E Jesus mesmo já disse, olha, não adianta dizer que era porque eles eram mais pecadores, não. Parece que realmente tem alguma coisa a ver com esse mundo que está errado. E é por isso que Jesus veio, para redimir as nossas vidas e para redimir esse mundo. Ele veio e ele diz, olha, no mundo tereis aflições. Então, é verdade, teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E hoje a vida que nós vivemos agora não é como esse mundo, é uma vida diferente, porque nós estamos em Cristo. E a nossa vida é diferente, não é como no mundo, porque nós já provamos hoje das maravilhas de um mundo vindouro. Nós estamos nessa época provando de coisas da próxima época, de saúde, de provisão, de vida. Mas mesmo assim estamos nesse mundo, sujeitos a algumas coisas que são desse mundo, sujeitos a uma carne que dia após dia se corrompe, se degrada, sujeitos a algumas más notícias. E aí eu te lembro que ele já venceu esse mundo. Hoje nós provamos de coisas do mundo vindouro, pela fé nós puxamos, mas haverá um dia, e não falta muito, há um grande dia, meus amigos. Um dia em que ele voltará nas nuvens. Um dia em que aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. Um dia em que aqueles que não morreram serão transformados. Um grande dia. E depois desse dia tem ainda outro dia. Um dia onde essa vitória que já começou na cruz será consumada. Porque o diabo que governa esse mundo já foi vencido. E é só uma questão de tempo. Mais dia, menos dia, tudo isso vai ter fim. Mais dia, menos dia, todo choro será consolado. E nessa vida que ele nos chamou para viver, não haverá mais tristeza, não haverá mais luto, não haverá mais dor. Aquilo que é mortal será revestido de imortalidade. Aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Um grande dia. Esse dia se aproxima. Porque deixa eu te dizer, o mundo não será vencido. O mundo já foi vencido. Já está resolvida a parada. É só uma questão de tempo. Até que esse domínio de Jesus Cristo se estenda a todos os lugares. Amém? Graças a Deus. Então, buscando em primeiro lugar o reino, que é o que a gente estava conversando, todas as coisas serão acrescentadas. Repita, primeiro lugar. Parece que tem alguma coisa realmente muito especial com esse primeiro lugar. É por isso que a gente está falando sobre expansão, a gente está falando sobre consagração e a gente está falando sobre essa primícia, esse primeiro lugar. Amém? Esse princípio das primícias é um princípio que vem desde o começo. Na verdade, antes da fundação dos séculos, antes do tempo começar a contar, o primeiro filho de Deus já havia sido sacrificado. E depois disso, alguns sinais vão chegando para a gente
de que Deus tem algo de importante com essa primeira parte. Que quando Caim e Abel sacrificam, parece que tem uma diferença entre sacrificar no começo ou no final de uns tempos. Quando Elias encontra uma viúva, tem diferença entre servir primeiro o profeta ou não servir primeiro o profeta. Na verdade, Moisés traz isso para aquele povo, para aquela revelação, na forma de lei. Ele diz assim: olha, vocês têm uma grande promessa diante de vocês. Vocês foram libertos do Egito, da terra da escravidão. Vocês estão caminhando pelo deserto e vocês vão chegar numa terra prometida. Amém? Chegando lá, tem um pessoal que você precisa avisar que a terra é sua. O pessoal está morando lá. E é por isso que você vê ali no livro de Êxodo, guerras, né, Josué, combates, porque eles tinham que avisar para os outros moradores da terra que agora a terra era deles. E isso não acontece do dia para a noite. Tem um dia após dia de conquista. E Moisés vai falando: olha, a terra já está toda dividida. Essa terra cheia de inimigos, cheia de povos poderosos, ó, já está tudo dividido, o que é de cada um. Cada um do povo de Israel. E conforme vocês forem chegando lá, recebeu a terra, tomou posse da terra, os primeiros frutos, vocês tragam ao Senhor. Vocês reconheçam o Senhor, porque é uma terra maravilhosa, cheia de bons frutos, uma terra que mana leite e mel. Então, a cada vez que você provar, conquistou uma terra nova, tomou posse da terra nova, traga os primeiros frutos e reconheça o seu Deus. O Deus que te colocou naquela terra, o Deus que te presenteou, amém? Um princípio da antiga aliança, uma lei na antiga aliança. E em diversos momentos Moisés vai falando sobre sacrifícios e como eles deveriam tirar dos melhores, dos primeiros. E às vezes isso não é o mais racional, né? Porque talvez eu preferiria garantir aqui o sustento de algumas semanas e então ofertar daquilo que me sobra. Ou talvez ficar com a melhor ovelha para reprodução e ofertar aquela que é meio mais ou menos. Mas Moisés fala: olha, quando você for trazer o seu sacrifício ao Senhor, traga um animal sem mancha, sem nenhum defeito. Quando você for trazer da terra, não traga o que sobra, traga das primícias da terra. Porque quem oferta a primeira parte, tem confiança no Deus que vai fazer colher as outras partes. Às vezes a gente na nossa vida moderna não pensa nisso com tanta clareza. Mas um agricultor vive muito dependente das estações, da chuva, da seca. Não é porque ele colheu essa semana que o final da colheita vai continuar bom. Então tinha muito risco nisso. Mas o que Moisés diz para eles? Olha, traga da primeira parte. Reconheça o seu Deus na primeira parte. Reconheça o seu Deus. Reconheça que Ele é o seu supridor, que Ele é o abençoador e Ele é maior do que as bênçãos. Pensa comigo, meu irmão. A bênção serve para hoje. Com um abençoador eu tenho bênção sempre. É por isso que eu amo o meu trabalho, mas o Deus que me dá forças para trabalhar vem antes do meu trabalho. Eu amo os meus filhos, mas o Deus que me deu os meus filhos vem antes dos meus filhos. Ele é o abençoador, Ele vem primeiro. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Quando Jesus foi perguntado qual era o mandamento mais importante, Ele disse: olha, ame o Senhor teu Deus com todas as tuas forças. Deus vem em primeiro lugar. A gente não está falando de nada novo, não é verdade? Esse princípio já estava dentro de você, você já sabia disso. Você sabe que quando você chega, o clássico, você chega num aniversário e tem um bolo. Todos os pedaços de bolo são bolo. Alguns até são melhores que outros, outros preferem o miolo. Mas o primeiro pedaço é um pedaço de honra, amém? Se você vai a um casamento, todas as pessoas que estão num casamento são honradas por terem sido convidadas, amém? Os noivos sabem como é difícil fazer uma lista, quem entra, quem sai. Mas os pais dos noivos sentam na primeira fileira. Ou sentam lá no final? Os padrinhos sentam lá no começo da igreja ou sentam lá no final? Porque tem algo de importante no primeiro, amém? Tem um valor de honra em separar o primeiro. Porque todos foram honrados de terem sido convidados. Mas há uma honra para a primeira fileira.
Um exemplo clássico, se você não pegou até aqui. Disputar uma final é muito bom. Ser campeão é ótimo, mas ser segundo é um sofrimento. O vice... Eu sou vascaíno, eu tenho propriedade para falar. Ser campeão é ótimo, ser vice é uma tristeza. Às vezes era melhor ser terceiro do que ser vice. Porque assim, só tem um lugar de diferença entre o primeiro e o segundo. Mas é muita diferença, não é muita diferença? Na nossa vida, se Deus é o primeiro ou é o segundo, faz muita diferença. Muita diferença. Aleluia. Se Ele é o primeiro dos nossos dias, se Ele é o primeiro dos nossos pensamentos, se Ele é o primeiro da nossa juventude também, para aqueles que podem ainda, faz muita diferença colocar Deus em primeiro. Reconhecer que Ele tem a honra, Ele tem a primazia, Ele tem a primícia, Ele tem o primeiro lugar. O nosso Deus vem em primeiro. Nas nossas vidas, meus irmãos, naquelas decisões que a gente toma, que a gente fala, olha, faço isso ou faço aquilo, eu vou considerar primeiro o Senhor. Eu vou fazer primeiro aquilo que o Senhor me instruiu. Quando eu sou confrontado e posso tomar uma decisão ou tomar outra, o que vai vir primeiro é aquilo que diz a palavra. Você é assim, meu irmão. Você tem priorizado o Senhor, amém? Isso faz diferença. O primeiro ou o segundo. Do primeiro para o segundo é tão pertinho. Às vezes numa Olimpíada são segundos, milésimos de segundos. Mas lembra aquele cara que corria muito perto do Usain Bolt? O outro jamaicano muito bom. Não? Vamos mudar. Aquele cara que chegava logo atrás do Michael Phelps. Gente, foi prata nas Olimpíadas o cara. Muito bom. Ninguém lembra o nome dele. Faz muita diferença ser o primeiro. O Senhor vai ser o primeiro nas nossas vidas, amém? Ele merece ser o primeiro. E deixa eu te falar, é bom pra gente que Ele seja o primeiro. Porque Ele não precisa disso, mas eu preciso muito que Ele seja o primeiro. Eu preciso muito que Ele guie as minhas decisões, que Ele guie os meus passos. Eu preciso muito que cada decisão que eu tome seja considerando Ele primeiro. Porque eu sei que não acontece com você, só acontece comigo. Não, com você não. Mas eu moro sozinho, então eu acordo e não dou bom dia pra ninguém, né? Eu tô sozinho, durmo sozinho, acordo sozinho. Seria estranho se eu dormisse sozinho e acordasse com... né? Mas então eu moro sozinho. E às vezes eu acordo. Às vezes isso acontece comigo, não com você. Eu pego o celular. E aí alguém mandou uma mensagem no grupo do trabalho muito tarde. Eu já respondo aquilo pra poder me livrar. E aí, enquanto eu tô meio ali pra sair da cama, enrolando um pouco, eu dou aquela rolada no feed. Vejo algumas coisas, alguma foto que alguém tirou em algum lugar, a opinião de alguém no Twitter. E o começo do meu dia foi ver a opinião de um estranho no Twitter. E aí eu falo, Gabriel, tem algo muito errado. Essa não foi uma boa forma de começar o dia, Gabriel. Curtindo aquela foto do prato de comida de alguém no Instagram. Tem algo errado aí, Gabriel. Porque eu preferiria que minha primeira coisa no meu dia, o meu bom dia, fosse para o meu Senhor, amém? Fosse para o meu amado. Fosse para alguém que eu realmente quero ter comunhão, que eu quero andar junto. Então, as primícias não são só sobre os recursos ou a semente, o fruto da terra. Mas as primícias são um princípio que vem do Antigo Testamento e continua no Novo Testamento, fazendo sentido pra gente. É diferente o dia que eu começo no celular e o dia que eu começo orando, amém? E talvez essa virada de 2025 seja uma virada muito boa pra gente colocar em primeiro lugar aquilo que vem primeiro. Pra gente colocar em dia aquele devocional que não estava acontecendo. Pra gente priorizar o Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ouvir primeiro a opinião de quem é mais inteligente. Aquele que já viu o futuro, que já conhece, que pode nos preparar para os nossos dias.
consagrar os nossos primeiros dias mesmo em oração a Deus. Sabe, se eu tenho o privilégio de ter um recesso, de ter esse período em casa, de separar um pouco desse tempo, essa primeira parte, porque ela faz muita diferença ser a primeira. Tem uma honra na primeira parte, tem algo de muito especial nessa primeira parte. E a gente pode aproveitar isso e consagrar as primícias ao Senhor. Separar essa primeira parte para o nosso Deus. Porque a gente sabe que a consagração, ela traz a comunhão e a manifestação da glória de Deus. Tem pessoas lá fora que vão ser beneficiadas se você consagrar as suas primícias. As primícias do seu tempo, as primícias do seu amor, as primícias da sua dedicação, as primícias dos recursos financeiros. Nós podemos priorizar aquilo que é mais importante. Colocar em primeiro lugar na nossa vida aquele que é o primeiro. Amém? Aleluia. E tem algo ainda mais especial nisso. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos. Já vou logo avisando que se eu descer e tiver piadinha do Vasco, o tempo vai fechar, hein? Só dou um desconto pros botafoguenses, que eles estão no direito mesmo, aí não tem o que fazer. Romanos 11:16. O apóstolo Paulo, na nova aliança, escrevendo a carta ao povo de Roma, o povo de Roma que tinha judeus convertidos ao cristianismo e tinha gentios convertidos ao cristianismo. O apóstolo Paulo, que é o apóstolo da graça. O apóstolo que vai dizer assim, olha, não convém submeter os gentios, aqueles que se converteram, às leis do judaísmo. Esse apóstolo Paulo, amém? Cara da graça. Esse mesmo apóstolo Paulo vai reconhecer princípios da antiga aliança que continuam valendo na nova aliança. Como isso funciona? Olha, se na antiga aliança sacrificava o cordeiro, na nova não precisa sacrificar o cordeiro, porque o cordeiro já foi sacrificado. Cordeiro perfeito. Mas se na antiga aliança quem honrava os pais tinha muitos dias sobre a terra, na nova aliança quem honra os pais ainda tem muitos dias sobre a terra. Se na antiga aliança o princípio das primícias valia, na nova aliança ele continua valendo. O apóstolo Paulo resgata esse princípio, destaca ele e traz essa verdade para nos acompanhar também hoje, amém? E ele vai além do que só reconhecer o Senhor, porque é justo, porque isso é inteligente. Ele vai dizer que tem um poder nessa primeira parte. Tem algo de especial na primeira parte que não está presente nas últimas partes. Tem algo que é diferente nessa primeira parte. Porque se aquele povo que plantava, entregava ao Senhor os primeiros frutos e tinha convicção de que o resto da colheita seria abençoada, o apóstolo Paulo também traz esse princípio da primeira parte, influenciando as outras partes. Amém? Romanos, capítulo 11, versículo 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Amém? Então, esse poder das primícias foi evocado, foi reforçado pelo apóstolo Paulo. O destino que nós damos para a primeira parte vai determinar as outras partes. É claro que isso é dentro de uma lógica em melhor o fim das coisas do que o começo. É dentro de uma lógica que se começou errado, mas Jesus resgatou, o final vai ser bom. Amém? Mas ele está dizendo que se no começo, quando a massa está pequena ainda, se ela for fermentada no começo, todo o resto vai ser fermentado. Não se aproveita mais a massa. Se a raiz da planta tiver sugando um nutriente contaminado, todos os galhos, todas as folhas serão contaminados. Da mesma forma, se o começo da massa é santo, toda a massa será santa. E se for santa a raiz, todos os ramos serão santos. Amém? O que é muito bom pra gente, porque nós estamos firmados em Cristo. Nós fomos enxertados nessa videira. Ele é santo.
E nós podemos, na nossa vida pessoal, nas nossas decisões, dedicar esse primeiro lugar ao Senhor. Dedicar o primeiro lugar daquilo que é mais importante. Dedicar as nossas decisões, os nossos recursos. E sabe o que é bom nessa consagração das primícias? Que haverá a manifestação da glória de Deus. A manifestação. No Antigo Testamento foi aquele fogo que saiu da tenda da consagração. Da consagração? Congregação? Congregação. A tenda da congregação. Amém. Aquele fogo que saiu. E quando Moisés e Arão saíram, eles ergueram as suas mãos porque eles tinham estado com o Senhor e abençoaram o povo. Amém? Quando eu conto esse versículo para você, você é Moisés e Arão ou você é o povo? Moisés e Arão. Você é dos sacerdotes. Você é não mais daquela ordem de Levi, mas de uma nova ordem de sacerdotes que começou em Cristo Jesus. Ele te consagrou sacerdote. E você escolhe continuar se consagrando, assumindo esse sacrifício dele, essa purificação, essa consagração, esse lugar que ele te colocou, e continuar no caminho da santificação, continuar se consagrando, continuar dedicando os seus dias ao Senhor, porque existe um povo lá fora esperando a manifestação dos filhos de Deus, esperando alguém que parece com Jesus, que vai andar como você vai andar. Nos dias de luto você vai ter uma palavra. Nos dias de dor você vai ter uma palavra. Quando a doença chegar você vai estender as mãos, porque você foi consagrado e porque você tem consagrado os seus dias ao Senhor. O começo dos seus dias, a melhor parte, a parte que vai determinar as outras partes. Isso você tem consagrado ao Senhor e vai consagrar ainda mais a partir de hoje, amém? Repita comigo, em primeiro lugar. Vem o nosso Deus em primeiro lugar. Ele é a primeira parte. A Ele nós vamos ofertar os nossos dias. E Ele vai santificar todos os nossos dias. O Ministério de Música pode subir para a gente achar que está acabando. Há um poder nessa primeira parte, meu irmão. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, disse que há um poder nessa primeira parte, que ela tem capacidade de santificar todas as outras partes. O poder das primícias, amém? O poder da primeira parte. Aquilo que Deus exige algo que eu não tenho, que eu não possa, não. É loucura pensar um pai de família que vai acordar às 6 da manhã, vai passar 12 horas em oração, para depois cuidar dos filhos, trabalhar. O que Deus gostaria de receber de nós é aquilo que nós podemos fazer. Aquilo que está ao nosso alcance. Há um poder nas primícias, amém? Eu aprendi na ministração da doutora Ladonna Osborne, filha do Telly Osborne, que um bom sermão, ele inspira o nosso espírito, ele ilumina a nossa alma e ele nos convoca para a ação, amém? Eu creio que a palavra dessa noite, porque a palavra é poderosa por si só, ela é capaz, foi capaz, está sendo capaz de iluminar a nossa alma, inspirar o nosso espírito e nos convocar para a ação, amém? E de diversas formas, eu não sei o que o Espírito Santo destacou para você dessa nossa conversa, mas eu sei que tem coisas que podem mudar na nossa vida, que podem melhorar. Tem áreas onde nós podemos colocar Deus em primeiro lugar, amém? O próximo domingo é o primeiro domingo do ano, amém? E a gente já entendeu que esse negócio de calendário tem algum sentido. E até a palavra domingo tem algum sentido, porque no latim, esse domingo tem a origem dominus, Senhor. Então domingo é o dia do Senhor. Por isso que os cristãos se reúnem nessa data, né? Uma coisa leva a outra. E esse primeiro domingo vai ser o nosso domingo das primícias, amém? Mas isso não vai acabar, não é restrito ao domingo. Essa nossa primeira semana, os nossos primeiros dias, quando nós acordarmos, os nossos primeiros minutos, reconhecerão que Deus vem em primeiro lugar.
reconhecerão que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele quer conversar conosco, que Ele tem bons planos para a nossa vida, que Ele nos santificou, que Ele consola o nosso luto, que Ele nos enche de força e que Ele quer manifestar a sua glória. Ele quer manifestar a sua glória. Por isso nós vamos nos consagrar mesmo. Vamos orar, jejuar, separar aquilo que é do Senhor. Vamos dedicar as primícias da nossa vida ao Senhor, amém? É por isso que eu quero te convidar a se colocar de pé, a embarcar nesse fluir de consagração que o Ministério de Música vai puxar pra gente, vai nos conduzir. E nesse louvor de consagração, eu quero te convidar, eu não tenho nenhum apelo para fazer, eu quero te convidar a levantar as suas mãos, a conversar com o seu Pai sobre consagração, a receber direções da parte dele, talvez direções a respeito do domingo, da oferta que você vai preparar, mas além disso, direções sobre consagração da sua vida e da sua família, direções sobre como esse começo de ano pode ser separado a Deus, consagrado a Deus, para que nós estejamos em comunhão com Ele e a glória dele se manifeste em nós e se expandindo através de nós. Você crê, meu irmão? Amém? Repita a primeira parte. O primeiro lugar, a primícia é do meu Deus. Erga suas mãos aos céus. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.